O que o pecado faz com a pessoa? O que a transgressão contra a palavra de Deus pode levar a gente, nos motivar, ou melhor, desmotivar a nossa vida? Digo essas palavras tendo entendimento, já atendi inúmeras pessoas que já acharam que não tinha o que ser feito, porque o erro que ela cometeu, a falha que ela cometeu, talvez fosse o ápice da perca, do desânimo, da tristeza, e tantas quantas coisas acontecem quando nós desanimamos. Eu vou falar com vocês de um texto muito conhecido. Acordei nessa madrugada e esse texto me saltou os olhos e eu quero falar com você. Eu não sei de onde você me acompanha, eu quero falar a você que talvez está agora preso emocionalmente, você que está preso talvez em cima de uma cama, você está acamado porque você deixou o seu pecado dominar a sua mente, dominar seu coração, você não suportou e entendendo que o que aconteceu foi algo terrível e você reconheceu que estava errado, mas não teve coragem de assumir, não teve coragem de contar aquilo que você fez, de procurar ajuda do Senhor, e hoje você está, parece até a uma palavra que me vem, um sentimento que está acontecendo com você. Você está como se você estivesse pouco a pouco se desfazendo. Você parece não ter prazer na vida mais. É com você que eu quero falar nesse dia. Você que me acompanha agora ao vivo ou você que me acompanha em algum momento, que essa pregação ela possa ajudar você a levantar-se desse calabouço, que você possa se levantar dessa tristeza profunda, dessa depressão, que você possa encontrar saída nesta mensagem de Deus. O salmista Davi havia cometido o pecado que a grande maioria daqueles que têm um pouco de conhecimento, que já estudaram um pouco da palavra, já tiveram conhecimento do pecado que Davi cometeu. E nós vamos direto ao Salmo 51. Salmo 51, eu pretendo, não sei se vou conseguir, do 1 até o 19. Nós vamos ler todo o capítulo do Salmo 51. Nós temos um tempo hábil aqui no programa hoje, então eu quero conseguir chegar lá até o versículo 19. Mas o Salmo basicamente é o Salmo de Davi confessando seu pecado, orando a Deus, pedindo a Deus que o restaure, que o ajude, que volte a trazer a ele a alegria de ser uma pessoa salva. Quando nós andamos no pecado, existem diferenças de pessoas em pecado. Tem aquela pessoa que vive no pecado que ela não conhece, ela não entende que aquilo é um erro. Ela tem uma ignorância no seu coração, no seu pensamento, de que ela, de certa maneira, o que ela faz não está errado. A atitude que ela está tomando, para ela, não é um equívoco, para ela é a vontade dela e acabou. O pecado que ela está cometendo, o erro que ela está cometendo, até em virtude do que estou pregando hoje, dias atrás eu fui indagado, uma pessoa me encontrou, mas para os pastores isso é pecado? Não é para os pastores, tais pecados, tais erros grotescos ou mínimos que estejam em desacordo à palavra de Deus, seja pecado tanto para o pastor como para qualquer outra pessoa. Mas às vezes tem pessoas que elas não percebem que elas também estão erradas. Mas a vida que eu levo, não, minha vida é livre, eu amo a Deus, é isso que interessa. Davi também amava a Deus. Então veja que há uma diferença de uma pessoa que ela é leiga, que ela não tem conhecimento, que ela não compreende que aquilo é um pecado, que arrancará da sua mão, que arrancará da sua alma a salvação. Agora, existem outros tipos de pessoas que o pecado dela, o pecado que ela comete é um pecado grotesco, ainda mais pesado, porque ela tem conhecimento. O caso de Davi é o pecador que conhecia Deus, que sabia que o erro que ele estava cometendo foi um erro porque ele quis cometer. Ele foi ímpio, ele tinha conhecimento, mas não praticou. Ele agiu de maneira premeditada. Ele já tinha preparado o pecado no coração.
Então, existe a pessoa que peca pela ignorância. Claro que muitos sabem que estão errados, mas não têm conhecimento das Escrituras e não conhecem a Deus. E por isso elas continuam errantes. A Bíblia fala, inclusive, que enquanto não há juízo para as obras dos pecadores, os filhos dos homens continuam a pecar. E é o que acontece com as pessoas que têm aquela ignorância do conhecimento das Sagradas Escrituras, que não conhecem a Deus na sua literalidade, na sua palavra, na sua profundidade. Mas aqueles que conhecem a Deus, estes sofrem ainda mais o seu pecado. Não se esqueça que tanto aquele que não procurou conhecer como aquele que conhece, se partirem dessa vida em pecado, elas alcançarão a perdição eterna, alcançarão a morte, a segunda morte, e assim como a Bíblia testifica, eles terão que passar pelo lago que arde com fogo e enxofre. Elas perderão a sua salvação. E digo essas palavras para você, ainda que pesadas de serem ditas, digo elas com amor. Porque Jesus, ele veio para lhe ajudar você a ser perdoado perante a sua confissão e arrependimento. Quando eu digo ajudar, é porque já está disponível a salvação para você. Porém, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Mas, se você não reconhece tais atitudes como pecado, você vai continuar contra a vontade de Deus. Bom, vamos fazer a leitura e ponto a ponto aqui nós vamos dando atenção ao texto. O versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Está na tela para você também, para você poder acompanhar. Aí diz: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Nesse momento pode tirar o GC, que aí já aparece isso, obrigado. Porque eu conheço, aliás, versículo 2, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora ele dá a ênfase, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, o pecador, Davi, reconhecendo aqui no Salmo, ele fala: Senhor, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu quero que o Senhor me perdoe, sabendo eu que o Senhor sempre é bom. O Senhor Jesus sempre é benigno para conosco. O nosso Deus, ele sempre quer fazer o bem por nós. Ele quer nos ajudar. Agora, ele reconheceu uma das coisas mais importantes que talvez você ainda não reconheceu. Deus é benigno. Não há prazer no Senhor em deixar que um dos seus filhos seja enviado ao inferno, porque Davi era filho de Deus. Entenda, o Senhor Jesus disse no dia que falava com Nicodemos, porque o Senhor permitiu que vós fossem chamados de filhos mediante o dia que você confessou seus pecados, arrependeu dos seus pecados, desceram as águas, agora se tornaram filhos de Deus. Aquele texto aquele jargão que as pessoas falam: eu também sou filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que reconheceram Jesus como seu único, somente Ele como Salvador, somente a Ele adorar, somente a Ele buscar. Aqueles que ainda misturam, que buscam outras coisas, que creem em Deus, mas creem numa coisinha ali, creem numa coisinha colar, essas pessoas aí não são de Jesus. Então todos os que creem no Senhor, como Davi cria no Senhor. Ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor é benigno, eu sei que o Senhor faz o bem, então tenha misericórdia de mim. Agora, o próximo passo da oração dele entenda, a oração de perdão só vai acontecer reconhecendo que quem está ouvindo você, Jesus Cristo te ouvindo, você sabe que Ele é benigno. Se a pessoa não sabe que ela vai conseguir encontrar o perdão em Cristo, ela não vai orar. Então entenda, você confessando os seus pecados, você chegando a Jesus de todo o seu coração, saiba que Ele é perdoador. Saiba que Ele é o Senhor que perdoa as suas iniquidades. Agora, Ele fala com todas as letras: eu quero ser lavado.
O pecado, a primeira coisa que o pecado faz com o coração do ser humano é sujá-lo. Quando nós estamos sujos do pecado, não sei se você já teve esse dia, eu já tive vários momentos assim, por exemplo, você vai num futebol, você vai em algum lugar fazer talvez uma atividade, mexer com a terra e você fica todo sujo. Você quer o mais rápido possível poder se lavar as mãos, tomar um banho para sair aquela sujeira, aquela craca do corpo, né? Quando eu falo assim, pensando, porque ele fala, olha, Senhor, eu preciso ser lavado, eu tô sujo. Eu estou me sentindo imundo. Essa é a expressão do versículo 2. Eu estou sujo, Senhor. Então, agora, isso aqui não é uma linguagem literal. Ele fala com o entendimento de que o coração dele não deixava ele sentir a pureza da vida. Ele estava sujo. Ele estava tão sujo que seu coração estava tão apodrecido pelo pecado, estava fétida a vida de Davi, a vida espiritual, que ele já não conseguia se aproximar de Deus. Há um texto que o próprio Davi fala, Senhor, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Enquanto eu deixei de confessar o meu pecado, eu só sofri. Eu paguei um preço terrível, emocionalmente falando, espiritualmente, a minha alma foi ao inferno. Aí ele chega e fala, Senhor, eu reconheço, eu conheço o meu pecado. Eu sei onde está a minha transgressão. Eu sei que a falha que eu cometi, e isso claramente para mim me faz entender que desde aquele dia, daquele ato, daquela atitude, eu não tive mais paz. Eu nunca mais fui feliz. Então ele fala, eu conheço, porque sempre que eu abro os meus olhos, eu vejo o pecado diante de mim. Eu fecho os meus olhos para dormir na minha cama e eu lembro dos meus pecados nos meus sonhos, eu lembro dos meus pecados antes de dormir, eu vivo com o pecado à porta dos meus olhos. Entenda, quem conhece o coração do homem é só o Senhor. Mas você conhece muito bem seu coração, você sabe muito bem o que você fez. Não adianta você querer colocar a culpa nos outros, ou até falar que é falta de lealdade de outras pessoas, ou até falarem talvez que a culpa de tudo isso que está acontecendo é do outrem, sendo que tudo que está acontecendo com você hoje é culpa sua. Você tomou decisões, atitudes que te levaram você a estar agora da maneira que você está. Mas há uma saída, e esta saída está em você reconhecer que o pecado que você cometeu foi verdadeiro e você quer realmente se limpar dele. Então, conhecendo o pecado, sabendo a falha que ele cometeu, ele tomou uma atitude, eu vou buscar a Deus. Levou um tempo para ele entender que precisava. Às vezes é o que acontece com você. Você deixa passar muito tempo, você não procura resolver a sua vida com Deus. Você não procura o mais rápido possível. Uma coisa que o missionário, várias vezes eu vejo o missionário R.R. Soares falando, que já vi ele falar várias vezes, qual que é o momento certo de se arrepender do pecado? No segundo seguinte que você pecou. Pecou, já se arrepende, já confessa, para que você não fique sujo como o Davi está se sentindo sujo. Ele está se sentindo imundo. Agora, aí Davi aumenta aqui a sua oração. Ele continua compreendendo a profundidade do erro que ele cometeu. Ele fala, contra ti somente pequei. Fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora chega um momento que Davi, depois de reconhecer, de entender que ele é homem, porque uma das coisas que a gente tem que compreender, porque todo ser humano pecou. O próprio Tiago fala isso na sua carta. Ele diz assim, olha, não há um que não tenha pecado.
Não há um ser humano. E aquele que diz não ter pecado, já está pecando em si mesmo. Todos falham, todos pecam, todos estão destituídos da glória de Deus por se afastarem do Senhor. Mas se você reconhecer, ele está dizendo assim, olha, eu sou filho de homens, fui formado no pecado, eu vivi uma vida de pecado, mas eu quero ser purificado. Amados irmãos, amigos, e até pessoas que consideram pastores, igreja, você que considera o evangelho como inimigo seu. Eu vou dizer para você, você que está agora, você que sempre acompanha essa programação, você até mesmo dentro de uma prisão, você que me acompanha, vocês amigos que enviam essas cartas, muitas vezes, quantas cartas eu recebo dos presídios? Você que está agora passando pela situação que você está. Se ainda assim, depois de tudo que você fez, mas pastor, eu fiz por legítima defesa. Não foi por legítima defesa. Você tinha a opção de não fazê-lo. Por quê, pastor? Está descrito. Quando Davi cometeu o pior dos pecados, porque ele já tinha cometido um adultério. O pior pecado ainda foi cometer um homicídio. Ele matou Urias. Ele fez uma coisa terrível. Ele havia pecado e o pecado que ele cometeu chamou outro pecado. Às vezes é assim que tem acontecido na sua vida, ou aconteceu com você isso. Um pecado foi chamando o outro, uma coisa foi chamando o outro, uma coisa foi chamando o outro. Quando você percebeu, era tarde. Quando você notou, quando você foi dar conta, você já tinha cometido o delito. E aí você teve que ficar encarcerado, você está pagando o preço por isso. E, diga-se de passagem, até no começo você se sentiu até orgulhoso. Ah, eu fiz mesmo. Só que depois vem a sujeira, a dor da alma, vem a tristeza profunda. Porque existem prisões que são físicas, que são o local onde as grades fecham e você perde o direito de ver o sol, você perde o direito de caminhar, você perde o direito de trabalhar, até o alimento é escasso. Mas a pior prisão é a prisão emocional, a prisão da alma, onde você não sente prazer na vida mais. Davi, ele chegou a um ponto da vida dele que ele reconhece, olha, Senhor, eu só pequei, eu só fiz tudo de errado. Contra ti, Senhor, somente pequei. Contra ti, Senhor, somente falhei. Mas ele reconhece, Senhor, eu quero de verdade que o Senhor sonde minha vida, tanto no que é aparente quanto no que é íntimo. Porque ele fala lá no versículo, vamos pôr aí para as pessoas lerem comigo, versículo 6. Eis que amas a verdade, versículo 6, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então ele fala aqui, esse contexto, esse texto que nós lemos do versículo 6, o Senhor ama a verdade. O Senhor ama a verdade. Agora você mente para você mesmo. Você engana você mesmo. Porque ele fala, eu amo a verdade, é o que Deus quer a verdade de você. Não adianta você tentar ludibriar o Senhor, porque o Senhor, ele conhece todas as coisas. Aí ele diz, olha o texto que fala, o Senhor conhece a verdade no íntimo, quer dizer, eu posso ter uma verdade na minha boca, mas Deus conhece a verdade do que aconteceu, dos fatos, Deus sabe o que eu fiz para aquilo acontecer. Mas olha o que a pessoa fez comigo, mas você deu aquela brecha, você abriu a porta para aquilo. Aí ele mesmo fala, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Lá dentro de você, você é sábio o suficiente para compreender que o que está acontecendo, que faz você lá, sabe quando Deus fala lá no íntimo do seu coração, não dá o braço a torcer, mas Deus lá no íntimo do seu coração faz você entender com sabedoria, porque tudo isso está lhe acontecendo. Aí, vamos voltar onde nós paramos a leitura, o versículo 10, o 9 ele pede, Senhor, eu quero que o Senhor me esconda disso, quero que o Senhor me tire disso, eu quero que o Senhor arranque esse pecado, porque eu não suporto viver mais com ele, não suporto mais, eu não tenho mais prazer na minha vida. Aí ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
quando esse texto vem à tona, quando esse texto vem ao nosso entendimento na leitura, ele mesmo fala assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor crie em mim. Gente, tem coisas que nós não temos capacidade de sozinhos resolvermos certas coisas da nossa vida. Não temos. Ele fala: Senhor, o coração que eu tenho hoje é um coração sujo, é um coração duro, é um coração maldoso, ignorante. E eu sei, ele mesmo fala em todos os versículos anteriores, você percebe ele dizendo: eu sei o que eu fiz, mas eu quero que o Senhor crie algo em mim. Eu quero que o Senhor faça que eu tenha essa habilidade de aprender que o Senhor me perdoou a partir de hoje, eu posso continuar. Eu quero do Senhor, cria, ó Deus, um coração puro. E eu quero ser renovado com um espírito reto. Amados, você que viveu o lamaçal, ou você que está vivendo até hoje o lamaçal, o pior dos lamaçais de pecado, você vive até hoje isso. Você deixou toda a sua vida, por toda a sua vida, você trapaceia, você engana, você muitas vezes é orgulhoso, você muitas vezes coloca a culpa até no psicológico. Mas você escolheu ser maldoso, você escolheu ser ignorante, você escolheu fazer o mal para a pessoa. Porque Davi foi mal, Davi foi orgulhoso, Davi foi ignorante. O homem segundo o coração de Deus, quer dizer, aleluia, glória a Deus. Ele buscava a Deus, mas o coração dele era sujo. Tem muita gente assim, que busca a Deus, que diz que ama a Deus, que quer viver para Deus, mas é sujo. O pecado dominou a pessoa. Bom, para fins da gente terminar aqui, ele fala: eu quero que o Senhor coloque em mim um espírito reto agora. Eu quero ser reto. Sabe o que é ter um espírito reto? É tudo que você for fazer, a partir do momento que o perdão de Deus chega até você, que você realmente limpou-se, aliviou o seu coração, você confessou tudo. A partir daquele momento, você só vai tomar decisões assertivas. Você só vai fazer coisas certas a partir dali. Você não vai mais cair nas transgressões. Você não vai mais aceitar viver como um perdido. Não, a partir de agora, eu tenho a oportunidade de fazer mal para alguém, para dar o troco, vingar-me da maldade que me fizeram. Mas você tem um espírito reto, você não precisa se vingar. Se você está justo, se você está correto e quem errou com você foi a outra parte, Deus fará justiça, os dias falarão por si só. Agora, não faça justiça com suas mãos. Você está pedindo a Deus como Davi: eu quero ter um espírito reto. A partir de hoje eu quero andar em retidão. Retidão nas minhas finanças, retidão no meu trabalho, retidão com a minha família, com o cônjuge, com os filhos, com a minha igreja, com o meu pastor, com a comunidade, com meus familiares. Eu quero realmente andar com o espírito reto. Aí ele vai aumentar um pouquinho aqui o pedido a Deus. O versículo 11 fala: não me lances fora da tua presença. Pode deixar aí o texto, pode deixar do jeito que está. Uma das coisas que a Bíblia fala em Isaías, que o nosso pecado faz separação de Deus. O que é isso? Quando eu estou em pecado e vivendo no pecado, Deus está longe de mim, Deus não fala mais comigo. Aí então ele fala: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Agora pode voltar. Quando ele faz esse pedido, eu posso dizer para você, eu compreendo a profundidade desse pedido. Eu digo para você que já conviveu no ambiente de Jesus, da igreja, da palavra, você que já foi uma pessoa temente a Deus, hoje talvez você está até distante, mas você entendeu o pedido dele: Senhor, eu perdi o essencial, eu perdi o teu Espírito, eu perdi o Espírito Santo do Senhor. Como assim perdeu? Sim, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Ele não quer dividir você, seu coração. Ou ele está carnal, a carne te dominando a fazer os desejos carnais,
Ou você é dominado pelo Espírito Santo. Ou você é dominado pelo seu temperamento, dominado pelo seu cansaço, pelas suas desmotivações, ou você é dominado pelo Espírito Santo. Ele disse: Senhor, eu não quero que o Senhor me lance fora, eu não quero ficar longe do Senhor. Eu acho que esse aqui seja o pedido, o ápice do perdão de Davi, porque o que ele quer é a presença de Deus. Vou fazer uma pergunta para você: você só quer ter alegria de novo? Você só quer poder bagunçar de novo? Ou você quer realmente a presença de Deus? Porque na presença de Deus há abundância de alegria, abundância de paz. E vou dizer uma coisa para você: muitas pessoas, muitas pessoas não vão olhar para você como alguém perdoado. Não vai. Mas o dia que você confessou o seu pecado, o dia que você buscou a Deus, sabe o que acontece? Todos os seus pecados são perdoados. Quer ver uma coisa? Vou terminar agora, tá? Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu quero poder ajudar pessoas. Por que eu quero ajudar pessoas? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ou seja, eu vou sair do pecado e vou ajudar pessoas a sair do pecado. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, das coisas que eu cometi, coisas terríveis, abomináveis. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Agora, uma das falas de Davi aqui me chama a atenção, que ele fala: Senhor, a partir de agora, a partir desse momento que o Senhor está me livrando, eu quero poder louvar o Senhor. Vou fazer uma pergunta para você. Você que está aí agora, que outro tempo você se arrependeu do seu pecado, você já buscou a Deus, você desceu as águas e você deixou de dar louvor a Deus. É um caso que eu digo ser ainda pior, porque as Escrituras dizem que é pior, porque é melhor que você não tivesse conhecido a Deus e vivido naquele pecado que você vivia da ignorância, do que conhecido a Deus e vivendo como você vive hoje. Pior do que antes de você reconhecer seus pecados, você aceitar Jesus, você era perdido nos pecados. Mas hoje que você reconheceu o pecado, pediu perdão, você está pior do que antes. Porque muitas pessoas já não deram mais louvor a Deus. Você está livre hoje, né? Você teve a oportunidade de estar livre. Seu coração está em paz. Você foi perdoado. Sua dívida foi paga, seja na prisão física, na prisão emocional, você foi pago, acabou. Hoje você está livre, mas você esqueceu de voltar a dar glória a Deus. Você não está louvando a Deus pela justiça, por aquilo que Ele fez quando viu seu coração sendo sincero. Agora, termino, vou do 15 ao 19 agora. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aonde que Deus quer chegar conosco nesse dia? O coração que se quebranta. Sabe o que é quebrantar? É quando você baixa a cabeça e fala: eu errei. Eu errei, eu falhei, e eu estou aqui com lágrimas, sendo sincero, eu estou aqui com o meu coração determinado a me purificar. Eu não quero mais viver essa sujeira mais na minha vida. Aí a Bíblia, o próprio texto fala assim: olha, Senhor, um coração que está quebrantado não é desprezado. Deus não quer que você pague 1 milhão de cestas básicas. Deus não quer que você faça boas ações. Boas ações todos temos que fazer. Mas o Senhor quer que você tenha um coração quebrantado. Hoje você já está vivendo uma vida melhor. Olha, lembra lá daquele período da tua mocidade, quanta barbárie você cometeu. Hoje você está bem, você tem sua empresa, você tem um bom carro, você tem um bom dinheiro, uma família bonita. Mas você não é quebrantado. Você não é uma pessoa que busca a Deus. Você não tem uma devoção ao Senhor. Por quê? Porque você esqueceu que o principal não era só o perdão, mas era a presença de Deus. O perdão é essencial, mas a presença de Deus também é.
você esqueceu do Senhor. Volta para Jesus, volta para Cristo. Vá à casa de Deus para arrepender de todo o coração. Vou direto ao versículo 19. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Termino em Atos dos Apóstolos 3, meu tempo já está acabando. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E depois que são apagados os pecados, venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você saiu de todo o pecado e não tem refrigério, você não tem paz, você não tem aquela alegria por causa que falta a presença de Deus. Você saiu do pecado, você não vive mais naquilo. Bendito seja Deus por você ter saído do pecado, mas você precisa também do refrigério, da presença do Senhor. Volte à presença do Senhor, arrependa-se de todo o seu coração, seja livre de todo o pecado, seja livre de toda a maldade, seja livre de toda a ignorância, e assim então, assim no versículo 20, e envie ele Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Chegará o dia que Jesus virá, e quando ele vier, que ele possa encontrar eu e você purificados, louvando, buscando, querendo mais de Deus. Amém? Eu quero orar sobre essa palavra com você. Você quer perdão? Então, em um minutinho eu faço uma oração. E você agora, nesse momento, você tem a oportunidade de recomeçar. E você também, logo após terminar a oração com o pastor, você pode também continuar a sua oração e se arrepender de verdade. Pai querido e amado, em nome de Jesus, reconhecendo que a tua palavra é a verdade e reconhecendo que pecamos, que falhamos, que erramos, ó Deus, muitas vezes até tentando acertar, mas muitos destes pecados são delitos que cometemos sabendo. Essa pessoa sabia o que estava fazendo, mas estamos aqui, Jesus, reconhecendo que o Senhor morreu na cruz e o seu sangue foi derramado para que os meus pecados fossem pagos, para que o pagamento do qual eu não poderia fazê-lo fosse feito por cada gota do teu sangue. Por isso, Jesus, eu peço redenção para essas pessoas. Eu peço redenção a estes pecadores, aqueles que estão agora sentindo-se, meu Deus, obstruídos do céu, obstruídos da salvação. Pessoas que erraram de alguma maneira, falharam de alguma maneira e não mais tiveram a alegria do Senhor. Por isso, clamo e peço ao Senhor, perdoa estes que estão agora arrependidos, que estão confessando os seus pecados, e que no nome de Jesus elas possam voltar a ter, ou pelo menos ter novamente, ou ter a partir de agora, a alegria de ser salva, a alegria de poder dizer: Jesus me livrou nesse dia, e a partir de agora eu vou dar glória a Deus, eu vou testificar para todas as pessoas que eu conhecer o que Jesus fez na minha vida. Pai, perdoa a todos, limpa, purifica a todos, e que todos tenham um coração voluntário, reto, um espírito, meu Deus, disponível para o Senhor, e que todos decidam te buscar, que procure o mais rápido uma igreja para poder congregar, para trabalhar, para que o reino do Senhor seja espalhado nessa terra. Oro também pedindo ao Senhor que nestas águas sejam colocadas uma unção para curar, para libertar. Há pessoas acamadas, pessoas doentes, com cânceres, pessoas, ó Deus, que estão enfrentando dias terríveis, situações que aos seus olhos não há o que fazer. Mas eu estou pedindo, Jesus, toca agora, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Há uma alergia, uma coceira, há um problema, meu Deus, na cervical, um problema que a medicina já desenganou essa pessoa, dizendo que não tem o que fazer. Meu Deus, esse ouvido que está tendo um chiado, em nome de Jesus, eu determino a cura dessa pessoa no teu nome.
E digo que, meu Deus, nestas águas, todos que delas beberem sejam livres dessas enfermidades. Jesus, livre esta pessoa que passará por uma cirurgia muito profunda. Livre essa pessoa da morte e que ela possa dar glória ao Senhor em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos amém. Beba comigo desta água para a glória de Deus.